Olá, vamos aqui para mais uma aula de Python e dessa vez utilizando um recurso extremamente interessante, que é o if, começar a trabalhar com condicionais. Costumo dizer que é a partir daqui que a brincadeira fica interessante quando falamos em programação. Qual que é a ideia aqui? Eu começo com uma instrução um pouco diferente do que nós vimos. Eu escrevo aqui if e na sequência 5 maior do que 2. O que nós estamos fazendo aqui é um teste lógico. E quando nós fazemos essa pergunta, 5 é maior do que 2, nós obtemos uma resposta. E nesse caso, a resposta obtida é a resposta de verdadeiro. Como a resposta para esse teste que nós colocamos é verdadeiro, será executada essa instrução aqui, print A. Vejamos, coloquei aqui para executar. Apareceu aqui a escrita do A na tela. O que aconteceria se no lugar de escrever 5 maior do que 2, eu colocasse 1 maior do que 2? A resposta para esse teste lógico seria falso. Sendo falsa a resposta para esse teste lógico, não será executada essa instrução print A. Ou seja, executando aqui, fica ali uma saída vazia, não foi escrito o print A. Então, essa é uma nossa primeira ideia de começar a trabalhar com o recurso de if. Na sequência, eu posso colocar o que vai acontecer caso a resposta seja falsa lá para o teste lógico. Então, inicialmente, quando eu coloquei simplesmente 1 maior do que 2 no if e executei, o retorno foi vazio. Não tinha qualquer instrução do que era para fazer se falhasse aqui esse teste. Na sequência, eu ponho uma palavra um pouco diferente aqui, eu coloco o else. E daí no teste lógico será o seguinte: 1 é maior do que 2, a resposta para isso não é verdadeiro, é falso. Então entrará automaticamente aqui nessa instrução do else. E o que será escrito na tela, que será ali impresso, é B. Então, executando aqui, teve o teste lógico, 1 não é maior do que 2, então viemos aqui para o else e foi escrito o B na tela. Se no lugar de 1 maior do que 2, o nosso teste lógico fosse 5 maior do que 2, aí a resposta aqui seria verdadeiro e seria impresso ali o A na nossa tela. Detalhe importante em termos de sintaxe aqui na linguagem de programação Python. Nós trabalhamos com indentação. Se vocês olharem aqui, tem essa instrução, o if, e daí o teste lógico, e depois o print A, eu coloco aqui 4 espaços para dentro. O padrão, assim, o recomendado pelas boas práticas em Python, é nós fazermos a indentação com 4 espaços, embora ela funcionaria com 2 espaços, por exemplo. Então, vão observar aqui sempre eu fazendo com 4 espaços. E daí ele sabe que tudo que está nessa parte daqui é para ser executado. Depois nós vamos observar exemplos com mais linhas de código. Poderia até iniciar um agora. Escrever assim, ó, que se o teste lógico, a resposta for verdadeira, além de escrever o A, ele escreve aqui um A2. Nós colocamos essas duas instruções que estão no mesmo nível e elas acontecem dentro aqui do if. Então, temos lá o A e o A2. Se eu colocasse agora aqui o 1 maior do que o 2, vai ficar de volta simplesmente o B como sendo impresso. Se eu quisesse da mesma forma colocar uma outra instrução para o caso do else, escrever aqui um B2, seria aqui a mesma ideia e daí a gente coloca lá print B2. Está ali entre aspas porque não é uma variável, é um texto o B2. A gente pode brincar um pouco mais ainda, utilizando elif. Qual que é a ideia do elif? Ele resume ali um else if. Nós podemos, às vezes, deparar com situação, e vão ser diversos as vezes em que isso ocorrerá, em que nós temos mais do que 2 possibilidades.
e daí nós precisamos utilizar ali conjuntos de if com elif e else. Então eu estou fazendo um primeiro teste aqui. Se 1 maior do que 2, escreva A. 1 não é maior do que 2. Então, ele virá, antes de ir para o else, aqui nesse elif. E verificará, 3 é maior do que 1? Sim. Então, nesse caso, vai escrever B. E caso não fosse verdadeira aqui a resposta, aí sim ele viria aqui para o else. Repare que 3 maior que 1 é sempre verdade. Mas, se eu colocasse aqui no lugar do 1 maior do que 2, 5 maior do que 2, ele analisa exatamente na ordem que a gente coloca. Como 5 é maior do que 2, é impresso aqui o valor de A sem nem executar, sem nem passar pelas nossas linhas seguintes. Agora, quando eu tenho o 1 maior do que 2 aqui no primeiro teste lógico, a resposta para esse teste lógico aqui é falso, então ele vem para o próximo. E daí vai verificar, a resposta aqui para 3 maior do que 1 é verdadeiro. Então executa o que está aqui dentro desse elif. E assim nós temos que vai escrever o B na tela. Se eu mudasse aqui para 3 maior do que 5, a resposta para esse teste lógico também é falso. Então, ele vai tentar primeiro, 1 maior do que 2, falso. Veio para o elif, 3 maior do que 5, falso. Não tenho mais nenhum elif aqui, então venho para o else, e nesse caso, imprimo o C. E temos ali o C. E nós podemos ter quantos elifs nós quisermos aqui um dentro do outro, né? Não só um dentro do outro, mas nessa sequência aqui colocada. Poderia ter ali um outro elif. Elif aqui se maior do que 4. Vou escrever aqui um D, por mais que fique fora de ordem, mas seguindo aqui com uma instrução. Ah, deu um erro de sintaxe. Esse erro ele até conseguiu identificar. Era esperado 2 pontos. E realmente, sempre aqui depois do teste lógico, nós temos que colocar o 2 pontos. E agora sim, nesse caso, 1 não é maior do que 2, veio para esse próximo elif, 3 não é maior do que 5, veio para esse próximo elif, 7 maior do que 4, e aqui nessa condição tem essa instrução aqui para ser realizada. Então, a gente consegue trabalhar aqui, né, como eu disse, com uma estrutura que nos permite ter instruções conforme certas condições acontecem. E na sequência, a gente vai olhar outros exemplos utilizando aqui também ainda o if, elif e else. Até a próxima!